Bom dia, sábios amados, com a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa, trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando, amém? Hoje nós vamos estar estudando aqui em Lucas 16, do 19 ao 31, amém? Vai falar sobre a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-se as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu-se os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molha na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu é atormentado? E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mande a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem misericórdia, disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe disse: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Palavra forte, meus amados. Nós vamos aprender nesta manhã maravilhosa mais um pouquinho o que o Senhor Jesus quer passar para a sua igreja, que somos nós. E aqui nós vamos aprender nessa mensagem abençoada em Lucas 16, do 19 ao 31 aqui, conta a parábola de um homem rico e de pobre Lázaro, que narra a morte e o destino após a morte de ambos. E o pobre consolado ao lado de Abraão, enquanto o rico sofre tormentos. Olha só. Então a parábola aqui ressalta que a forma como se usa a riqueza, presta bem atenção, na vida tem consequências, constatando o luxo e a negligência do rico com o sofrimento e a fidelidade de Lázaro. E a mensagem aqui central é a importância da caridade e de ouvir as escrituras, ali através de Moisés e os profetas. E olha, pois mesmo um ressuscitado não seria suficiente só para convencer quem rejeita a palavra de Deus. É a própria palavra dizendo. Se as pessoas muitas vezes não dão nem crédito nos profetas, é o que eu entendo aqui pela palavra. Imagina se ressuscitassem ali para poder falar da palavra, não seria o suficiente para convencer aquele povo. É isso que a palavra está querendo dizer. O homem rico e o pobre Lázaro. O rico levava uma vida de luxo e de prazeres. Agora Lázaro não. Lázaro era um pobre coberto de feridas ali, e que ficava à porta do rico, se alimentava das migalhas que caíam da sua mesa. Aí depois, após a morte destes 2 homens, o rico morreu e foi para o inferno, onde pessoas sofrem em tormentas. Olha só que triste. E Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão.
recebendo com sono. E aqui nessa passagem entra o diálogo entre o rico e o pobre. Aqui pedido de misericórdia aqui. Ó, da região dos mortos, o rico viu Lázaro e pediu a Abraão que mandasse Lázaro alimentar seu tormento. E o que foi negado porque não havia comunicação entre o céu e o inferno, devido a um grande abismo. Não tinha mais como. Por isso que eu falo, se nós tivermos que fazer algo de bom, nós temos que fazer aqui hoje. Porque lá naquele grande dia não vai mais. Não tem mais como. Não tem. E o rico insiste. O rico então pediu a Abraão que enviasse Lázaro para avisar seus 5 irmãos, que está aqui na palavra, para que eles não acabassem no mesmo lugar de sofrimento que ali eles se encontravam. Mas aí já era tarde demais, por não ter dado ouvido à voz de Moisés e seus profetas. Imagina, trazendo para os nossos dias de hoje, é a mesma coisa. Aí entra a resposta de Abraão. Abraão disse que os irmãos do rico já tinham Moisés e os profetas para ouvir, então não precisava de ressuscitar ninguém. Que aqueles ele pede, ó. Porém Abraão lhe disse: se não houver a Moisés e aos profetas, tampouco acreditaria ainda que algum dos mortos ressuscita. Aí não tinha mais como. Se eles não davam ouvido nem a Moisés e seus profetas, que dirá um morto que ressuscitasse ali naquele momento. E ele concluiu que eles não ouvissem as escrituras, não se convenceria mesmo se alguém ressuscitasse dos mortos. O que nós aprendemos com essa mensagem e a interpretação dessa mensagem? Aqui, a crítica ao mau uso da riqueza. Aqui a parábola, meus amados, não condena a riqueza em si. Não é pecado ter riqueza e ser rico, não. Assim como esse homem rico agiu dessa maneira, isso aqui é uma parábola. O Senhor deixou para que nós venhamos ter uma reflexão. Mas isso não quer dizer que a pessoa não pode ser rica, bem-sucedida na vida. Não. Porque assim como tem ricos que agem da mesma maneira como este homem agiu, também tem pobres também que agem dessa maneira. Então isso serve para todos, não só para ricos, mas para nós pobres também. Porque não é só rico que age dessa maneira como agiu aqui este homem rico. Tem pobres também, muitos pobres ainda, que se apega em bens materiais e que age dessa maneira também. Mas o uso egoísta dela. Então nós temos que saber usar a riqueza. A palavra nos ensina. Mas o uso egoísta dela que impede a caridade e a compaixão pelo próximo. Que aqueles que adquirem bens, riquezas, que não pensam só entre si, mas pensam no próximo. Porque tem muitas pessoas aí bem-sucedidas, pessoas ricas que faz muita caridade, ajuda muitas pessoas. Mas eu estou trazendo a mensagem aqui da palavra que está aqui na Escritura, o que aconteceu, e trazendo para nossas vidas que nós venhamos aprender a agir de maneira diferente, não como esse homem rico agiu. Porque
porque é muito sério. Às vezes as pessoas não dão crédito na palavra, porque a palavra ela é verdadeira. Se todos soubessem. Aí nós vamos aprender essa manhã a importância da Escritura. Aqui a parábola enfatiza que o acesso à Bíblia, aqui fala Moisés e os profetas, é a mensagem divina fundamental, sendo mais importante do que a aparição de um morto. Então nós temos, o mais importante hoje é aqui, nós estamos aqui vivos, nós que estamos levando a mensagem, que as pessoas venham dar ouvido e credibilidade na palavra, e que nós viemos nessa manhã trazer para nossas vidas, que nós viemos ter um coração cheio de compaixão. Aí talvez hoje você pergunta assim: ah, mas eu não sou uma pessoa bem sucedida, não sou rica, eu não tenho condição de ajudar. Mas nós não sabemos o dia da manhã. Hoje você pode se encontrar de uma maneira que não tem condição de ajudar ninguém, mas pode chegar um dia na sua vida que você pode ser uma pessoa bem sucedida e você vai ter condição de ajudar as pessoas. E quando isso acontecer na sua vida, que você não venha agir como este homem agiu, mas sim como Lázaro. Que nós venhamos ser fiel no pouco, que a palavra do Senhor fala: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Então que nós venhamos ser fiel no pouco, para quando o Senhor nos colocar no muito, nós continuamos ainda sendo mais fiel ainda. Consequências eternas. Olha só a consequência que trouxe. A vida terrena, com suas experiências e prioridades, tem um impacto direto à eternidade. Por quê? O sofrimento dos pobres pode ser um chamado para a caridade e para a generosidade. Nós viemos nessa manhã ter uma alma caridosa e generosa. Mesmo com o pouco que nós temos, se nós pudermos ajudar alguém, talvez, não sei, alguém precisa de algo, pode chegar até nós. Talvez, muitas vezes, nós achamos que não podemos ajudar, mas se a gente for ver na realidade, nós podemos sim. Nós podemos oferecer uma água, um prato de comida, uma palavra. Que nessa manhã nós vamos ter uma alma generosa. Amém? Porque a palavra nos ensina todos os dias. Porque, meus amados, no mundo que nós vivemos, às vezes existem pessoas assim. Eu vou dar um exemplo. Bate na porta, pede um prato de comida. Tem pessoas que ainda negam. Ou às vezes pede um dinheiro para comprar algo. A pessoa tem, a pessoa nega. E isso é muito triste. Mas que nessa manhã nós vamos ter uma alma generosa, cheia de compaixão, de caridade. Que nós vamos ser fiel no pouco que nós temos. Amém? Aí entra a ação de Deus aqui nessa mensagem. Deus age no mundo através da sua palavra e da sua justiça, porque a palavra é verdadeira. E o nosso Deus, Ele é justo. Ele ama a justiça. E tudo que nós fizemos de bom, nós vamos colher, com certeza. Mas que nós viemos fazer sem querer recompensa, porque a nossa recompensa maior vem do nosso Deus, nosso galardão. É isso que importa. Que nós viemos, a palavra você fala que é melhor dar do que receber. Dar sem querer nada em troca. Por quê? Porque através das nossas atitudes, das nossas ações, o nosso Deus vai ver e vai sondar o nosso coração. Aí Ele vai nos abençoar. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele ama a justiça, Ele é justo. Ele dá de acordo com a atitude e ações de cada um de nós. Nós que muitas vezes somos injustos. É um dever de cada pessoa prestar a Escritura e praticar a caridade, sendo fiel a Deus em todo o tempo. Então isso é um dever de todos nós, não só cristãos, mas todas aquelas pessoas que ainda não se rendeu a Cristo Jesus.
É um dever de todos nós. Se cada um de nós fizermos um pouquinho, para ter certeza que vai agradar o nosso Deus, desde que seja de coração, sem querer nada em troca, mas que nós venhamos fazer de todo o coração, de todo amor. Amém? É isso que o Senhor quer de nós, que nós venhamos praticar a justiça. Amém? E o nosso Deus, Ele fica muito feliz quando nós estamos na presença dEle. E Ele vê algo diferente dentro de cada um de nós. Uma mudança nas nossas vidas. Porque antes de que nós não conhecíamos Jesus, nós era uma pessoa. Mas a partir do momento que nós conhecemos a Cristo Jesus, nós somos outras pessoas. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então nós temos que ser diferente. Nós temos que esforçar ao máximo para ser diferente, para ser parecido com Jesus. Que nós venhamos ter a mesma atitude que Jesus teve lá no passado, com teus filhos e filhas. É isso que agrada o nosso Deus. Quando nós temos uma alma generosa, cheia de caridade, bondade, compaixão, amor, perdão. É isso que agrada o nosso Pai. E eu vou te dizer mais uma vez nessa manhã: quer fazer um sacrifício que agrada o nosso Deus? Faça um sacrifício de amor, de perdão, de compaixão, de generosidade, de caridade. Você pode ter certeza que não existe nada maior do que este ato, do que este, digamos, o fruto do Espírito Santo de Deus. Lá na palavra fala sobre o amor, a fé e a caridade. Acho que é isso. O amor continua sendo o maior. Amém? Que nesta manhã você venha ter um coração cheio de amor, cheio de paz, cheio de perdão. Perdoe, ame, que você vai se sentir muito mais feliz. Amém? Aleluia, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito, papai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra, Pai, a cada um de nós de todo o mal. Pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração nessa manhã. E eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus.